passo menor, arrisca dizer, sobreviver um momento, entardecer de um tempo menor. Bom dia, gente. Eu sou o Carlos Almeida. E eu vou dizer para vocês que é mais fácil estar no palco do Teatro Municipal do que estar aqui, viu? Que falando da minha vida, dá um friozinho na barriga. Como que aconteceu isso? Eu tenho seguido o Creative, tenho participado de alguns eventos e estava lá quietinho no trabalho, desenvolvendo meus projetos, e chegou um e-mail. E aí sempre rola aquela agilidade, né? Falou assim, putz, chegou o e-mail do Creative, tem que mandar logo a inscrição, senão eu vou perder, não vou conseguir vaga e tal. E aí tinha lá escrito de que esse mês era diferente, que ainda ia escolher os palestrantes e que poderiam ser os que participam da comunidade, né? Então imediatamente falou, nossa, eu vou mandar, vou escrever, uma história maravilhosa, eu vou escrever isso. Eu falei assim, cara, mas espera aí. É sobrevivência, que história incrível que você tem de sobrevivência. Tem gente por aí com muito mais dificuldade na vida, histórias muito sérias e, sei lá, sobrevivência de doenças e grandes coisas. O que você tem de especial para falar? Você está se julgando muito especial, né? E aí eu fiquei quieto no meu cantinho, falei, deixa eu ficar quietinho, porque vamos ver o que vem por aí. Mas eu pensei um pouquinho mais e resolvi escrever. Pode passar. E aí eu pensei, tá, não precisa necessariamente ser uma desgraça, né? Eu ter sobrevivido a uma desgraça, senão ia virar uma competição de desgraças, e acho que isso não é o propósito do evento. E aí eu falei, bom, eu vou falar sobre vivências. E as vivências que a gente passa na vida são quem define quem a gente é e como a gente está trilhando o nosso caminho. Aí eu lembrei de uma frase da Pina Bausch, que, traduzindo para um português bem prático, ela está dizendo, dança, senão você está lascado. Assim que eu entendi uma tradução, porque ou você dança de acordo com a música, ou você dança contra a música, e tudo bem também. Mas eu, no meu caso, como sobrevivência, eu escolhi dançar. E dançar mesmo. Quando eu tinha 30 anos, eu cheguei no ponto da vida que falei, cara, o que você está fazendo por você? Quantos sonhos você deixou para trás e o que você abriu mão para trabalho, para família, para relacionamentos? E eu sempre quis fazer balé. Eu sempre quis fazer balé clássico. Eu sempre admirei bailarinos e bailarinas e aquela magia de ver as bailarinas dançando em sapatilha de ponta. Falei, quer saber, eu não devo nada para ninguém, eu pago as minhas contas, às vezes. E tudo certo em casa, todo mundo sabe quem eu sou, sabe da minha vida, então foda-se. Cheguei no estúdio de balé e me matriculei, ganhei uma bolsa e com 30 anos eu comecei a dançar balé clássico. Um pouquinho de quem eu sou, então, né? Vocês precisam entender de onde veio essa criatura gordinha aqui, que nasceu com 3,8 kg. Segundo minha mãe, eu nasci muito magrinho, nasci mirrado, pequenininho. Eu sou mineiro de Uberlândia e eu tenho muito orgulho de ser mineiro, porque é um estado meio que pare umas pessoas muito acolhedoras, né? E eu saí mesmo essa pessoa acolhedora que gosta de abraçar todo mundo e adora fazer comida, receber os amigos em casa com bolo, com isso, tá sempre uma fartura, né? Dá para ver. Eu nasci mirradinho, com bronquite, alergia a leite de vaca. Então eu comecei a fazer natação com 9 meses de idade, por conta da bronquite. Era o que se sabia como remédio naquela época. Então minha mãe me incentivou a comer. Esse menino precisa comer, porque ele tem que crescer, que ele tem que ter saúde. E olha o que eu me tornei. Legal, mãe. Obrigada.
Me tornei um ursão, mas que segue a vida. Passa para aí, Marcelo, por favor. Pode passar. Bom, eu nasci de uma família pobre, de um pai batalhador. Meu pai era ex-seminarista em Bauru, ele saiu do Vale do Jequitinhonha, então muita luta desde o começo. E ele diz que quando ele tinha mais ou menos uns 7, 9 anos de idade, a mãe dele dava bebida para ele, dava cachaça para esquecer a fome. Então ele já carregou essa história de luta e sobrevivência desde muito pequeno, de capinar terreno para poder ganhar dinheiro e ajudar em casa desde muito pequeno. E ele foi para Bauru para estudar no seminário e ter acesso à cultura e educação que ele não teve lá no Vale do Jequitinhonha. E lá ele conheceu minha mãe, que era secretária da paróquia, julguem. E resolveram se casar. Ele largou o seminário, obviamente, e começaram a vida deles, também com muita luta, pobres e tendo que morar na casa da minha avó, no caso. E depois decidiram vir para Uberlândia, que ele começou a trabalhar como vendedor. E daí de Uberlândia a gente fez a nossa vida. Veio primeiro a minha irmã, Tatiana, depois veio o Gustavo, que morreu com 9 horas de vida de insuficiência pulmonar. E depois veio o Carlos, com bronquite asmática. Imagina a tensão da minha mãe em criar aquele filho pequenininho, mirradinho, com alergia e todo problemático. A responsabilidade que ela não sentiu nas mãos de fazer aquela criança sobreviver. Pode passar, Marcela, por favor? Então, eu falei, tá, mas como que eu vou organizar as minhas ideias? Sobre o que eu vou falar? Que história específica que eu vou falar? E eu comecei a tentar colocar toda a minha vida na mesa. E foi um exercício tão incrível que eu recomendo que vocês façam isso. De tentar lembrar, lá de quando vocês têm memória mesmo, de vocês, ou conversar com mãe, pai, família, e tentar elencar uma grande coisa transformadora que aconteceu a cada ano da vida de vocês até hoje. É muito difícil. E aí eu fui vendo que, cara, é muita coisa que acontece e a gente tem que passar por muito perrengue para poder estar aqui de pé e seguir adiante. Eu escolhi dessas histórias todas aí, 2 grandes sobrevivências para contar um pouquinho para vocês. Quando isso era 97, a gente estava voltando de uma viagem de férias, a gente ia para Guarapari, a praia de Mineiro é o Espírito Santo. A gente estava voltando de Guarapari e na estrada meu pai foi fazer uma curva, a gente tinha uma Paraty. Nem era um carro tão sensacional, meu pai já tinha batalhado muito, trabalhado, conseguiu ter uma casa para a gente. E aí ele foi fazer uma curva na estrada e de repente veio um Fusca no sentido contrário e meio que bloqueou a passagem. Então ele maneirou a velocidade para não bater e logo na sequência veio um Monza azul marinho e fechou o carro. Meu pai falou, nossa, o que está acontecendo? Essas pessoas vão causar um acidente na estrada. E nisso o carro já estava parado. Minha mãe falou assim, não, eles estão assaltando a gente. E eu me lembro muito bem, veio um cara, saiu do Monza, do banco do motorista, ele saiu com uma arma assim, já para o carro. E ele encostou no lado do meu pai e falou para meu pai, sai do carro. Meu pai falou assim, eu saio, mas eu entro no banco de trás. Meu pai entrou no banco de trás. Eu não sei o que me deu naquele momento, que quando eu vi o cara vindo, um instinto maluco me acendeu e eu falei para minha irmã, tira sua correntinha, tira suas coisas. Eu puxei minha correntinha e aí meu pai tinha um Motorola daqueles tijolão, aqueles primeiros celulares, e estava no console assim. Eu peguei o celular e joguei embaixo do banco. Isso assim, coisa de milésimos de segundos. E aí eu guardei as coisas que eu consegui pegar de correntinha, que eu lembro que minha irmã ela tinha ganho uma correntinha de ouro da minha avó, uma coisa assim, e coloquei tudo na cueca. Enfim, o cara entrou no carro, ficou com a arma no colo da minha mãe, e foi andando com a gente, falando assim, a gente sabe que vocês têm ouro no carro, a gente sabe que vocês têm dinheiro, e levou a gente para o meio da estrada, para o meio do mato assim, que tinha do lado da estrada, e mandou a gente sair do carro, ele começou a vasculhar o carro, e mandou os 4 ficarem paradinhos ali num canto, e num determinado momento ele falou assim, agora vocês viram de costas. E nesse momento minha mãe falou assim, pronto, é agora. Ele vai matar todo mundo, levar o carro, levar as coisas. E a gente não chorava, a gente não gritava, a gente não conseguia ter reação. Eu lembro muito bem que eu sentia muito frio,
E eu tinha saído do carro com o celular e jogado ele no mato. E como estava sem sinal, aquele Motorola, filho da puta daquele tijolo, ficava turu, turu, procurando sinal. Falei, pronto, esse cara vai achar o celular e aí sim que ele vai dar um tiro na gente, né? Mas alguma coisa aconteceu que ele não achou esse celular, ele pegou só as roupas da minha mala, que ele não achou o ouro que ele estava procurando, não tinha mesmo. E ele falou, virem de costas agora. É porque ele queria ir embora, sem a gente ver. Então, que bom. Eles foram embora, deixaram a gente no meio do mato, a gente entrou no carro e vazou para a estrada, foi para o primeiro posto policial que a gente achou, antes a gente foi para o hospital. Porque a minha mãe estava se sentindo muito mal, minha irmã também, ela teve um sangramento, e por nervoso, a gente foi no hospital primeiro e depois a gente foi para a polícia. E isso aconteceu no meu aniversário de 15 anos. Então, uma sobrevivência. O outro episódio que eu quero contar para vocês é quando surgiu em casa a pauta de que eu sou gay. Um belo dia, um sábado de tarde, tocou o telefone em casa e minha irmã atendeu. E aí a pessoa disse, tá, quem é você? Ah, eu sou a irmã do Carlos. Ah, tô ligando só para contar que teu irmão é gay. E aí a minha irmã entrou em desespero, ela desligou o telefone, ela achou aquilo muito esquisito, chamou minha mãe. Aí eu só vendo o movimento em casa. Entra minha irmã no quarto, entra minha mãe na sequência, entra meu pai na sequência, se trancam. Falei, gente, é um conclave, né? Não sei o que vai acontecer ali. Mas eu senti, eu falei, putz, deu merda. Eu tinha um namorado na época, eu liguei para ele na hora e falei assim, fica aí. Não vem, não se manifesta, que deu merda. Eu acho que tem a ver com a gente. E tinha. Depois de umas 3 horas, meu pai chegou e contou isso, que tinha acontecido. E na hora eu menti. Porque eu não queria ver minha família sofrendo, né? Eu falei assim, pai, isso é mentira, um trote, né? Alguém inventando coisa. Mas depois que eu vi todo mundo ali em casa sofrendo com aquele impacto, minha mãe ficou 2 dias na cama chorando. Ela não comia, ela se recusava a conversar e eu deitei do lado dela um dia e falei assim, mãe, então vamos chorar pelo motivo certo, se é que se tem que chorar. É isso mesmo, eu sou gay, é assim que eu sou, essa é a minha natureza, eu não vou vestir rosa, não vou usar vestido, não é isso que vai acontecer. Eu sou assim, e desde pequeno. Quando eu era criança eu queria ser Paquita da Xuxa. E dançar no Criança Esperança, então vai vendo. E daquele momento, eu lembro que meu pai me chamou para dar uma volta, ele me pegou, a gente foi num parque, e a gente sentou num banquinho e ele falou assim, meu filho, ok, isso está acontecendo, não sabemos como lidar com essa situação. Puta, eu tinha treinado para não chorar. Mas eu quero te dizer que a gente te ama e não é isso que vai mudar a vida da gente, mas você vai precisar ensinar a gente a lidar com isso. E assim, eu não sabia lidar com aquilo. E eu não sei o que acontece, mas você vai. Você vai, e quando encontra apoio dentro de casa, então, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo histórias de gente que não encontra apoio em casa e que é expulso e o pai renega. Cara, isso não existe. Isso é um desrespeito com a existência humana. E meu pai me abraçou e ele falou, conta comigo. E é foda porque é assim até hoje. Eu tenho neles, e a coisa começa depois a acontecer de uma maneira muito natural. E eu tenho neles hoje amigos dentro de casa que amam ou odeiam as minhas escolhas amorosas e falam. Quando eu terminei um namoro lá atrás, minha mãe chegou e falou assim, ainda bem que você viu que ele não prestava. Enfim, eu tenho pais, amigos e que lutaram para que eu estivesse aqui hoje de pé, falando com vocês. Pula mais um, Celo, por favor, só para concluir. E que lutaram para eu estar aqui hoje falando com vocês. E o sentimento disso é muita gratidão. Pode passar mais um. E aqui tá, eu escolhi essa foto porque ela representa muito dessa minha libertação, dessa minha conquista e dessa minha escolha por sobrevivência. Eu comecei a dançar balé
porque eu admirava as bailarinas clássicas a subir na ponta de gesso. E quando eu comecei a estudar, eu falei assim, eu vou subir na ponta de gesso. E com 1 ano de balé, eu consegui. Então, isso só me leva a entender que, cara, vai que dá. De um jeito ou de outro, dá. Respira fundo, às vezes tem que parar um pouquinho, descansa um pouquinho e tem mais 560 quilômetros. E vamos. Porque se tá junto, dá. Você tem que estar junto com você mesmo. Esse é o pacto que tem que existir. É isso. Obrigado.